O filme começa mostrando um mundo cheio de pokémons. Ao longo da história, esses pokémons viveram lado a lado com as pessoas, enquanto outros vivem em seu ambiente natural. Enquanto tudo ia bem, os pokémons lendários Palkia e Dialga acabaram se cruzando um com o outro, e os dois travaram uma luta. Na luta os dois lançaram seus ataques finais, cada um tentando derrotar o outro. Enquanto isso, o treinador Pokémon chamado Ash viajou pelo mundo com seu parceiro Pokémon chamado Pikachu, com o objetivo de se tornar o maior mestre Pokémon do mundo. Junto com ele estão seus amigos Brock e Dawn. Eles têm como jornada ir a Álamo para participarem do tão procurado concurso de Pokémon. Quando finalmente chegam ao local, descobrem que estão do outro lado da costa, onde há um enorme penhasco entre eles e a cidade. Felizmente nesse momento uma mulher chamada Alice aparece e oferece a eles um passeio de balão para irem até a cidade de Álamo. Alice explica que foi um arquiteto chamado Godin quem criou as Torres do Espaço-Tempo há cerca de 100 anos atrás. E é nesse local que realizam o concurso de Pokémon. De repente Pikachu percebe uma mudança no ar, que faz o balão balançar muito. Alice se desculpa pela mudança repentina do ar e oferece ao grupo um passeio para a cidade de Álamo. Na cidade, Ash trava batalhas contra vários outros Pokémons, e após isso, Alice leva o grupo até o jardim, também criado por Godin. Mais tarde, eles são recebidos pelos Pokémons nativos do local, e o grupo decide soltar seus Pokémons para que possam aproveitar a natureza e brincar uns com os outros. Mas de repente um Pokémon chamado Piplup começa a brigar com outro Pokémon, chamado Shinx, por causa de uma fruta. Ash e seus amigos tentam separar a luta, e nesse momento, Alice começa a tocar uma flauta de folhas que acalma os Pokémons. O Pokémon Aipo aparece e oferece a fruta que ele pegou para Piplup e Shinx. Mais tarde um Pokémon chamado Galad aparece e informa a Alice e o grupo sobre um estranho fenômeno. Enquanto eles se aventuram pelo jardim, deparam-se com algumas colunas torcidas. Neste momento, um homem chamado Beto aparece e diz que o Pokémon Darkrai causou essa destruição. Brock diz que já ouviu falar em Darkrai, que é um Pokémon capaz de fazer os humanos e algumas criaturas terem pesadelos. De repente houve um barulho nas moitas, e Alberto convoca o Pokémon Link e ordena que ele lance um hiper raio na moita. Após o ataque, um homem chamado Tônio aparece da moita e revela ser o amigo de infância de Alice. Ele fala que estava investigando uma anormalidade no espaço-tempo. Enquanto observava uma das colunas torcidas, uma pedra cai na cabeça de Tônio, e Alice fica preocupada. Nesse momento Alberto fala que ela não precisa ficar preocupada com Tônio, já que se casará com ela. Mas Alice fala que tinha recusado a proposta e que gosta mais de Tônio do que de Alberto. De repente Pikachu ouve o choque de poderes entre Palkia e Dialga, e do nada Darkrai aparece diante deles. Alberto insiste que foi Darkrai que causou a destruição das colunas, e usa o Pokémon Lickilick para atacar Darkrai com um hiper raio. Lickilick erra o ataque, e Darkrai usa o poder Sombra Furtiva para retornar as sombras. Darkrai reaparece e lança um poder em Lickilick, mas ele consegue desviar, e Ash acaba sendo atingido. Ash é puxado para a escuridão, e de repente se vê no jardim, só que dessa vez, não tem ninguém por perto. Mais tarde Ash vê a Poké Dialga lutando quando Darkrai aparece diante dele. Ash tenta convocar a Pokémon Turtwig, mas quando joga a Pokébola, ela desaparece no ar. Ash encontra Pikachu, mas vê que o Pokémon estava sendo puxado por um buraco negro. Ash corre para salvá-lo e ao agarrá-lo Pikachu usa o choque do trovão. De repente Ash acorda no centro Pokémon e percebe que tudo não passou de um terrível pesadelo. A enfermeira Joy fala que Darkrai tem a especialidade de fazer as pessoas, e até mesmo outros Pokémons, terem pesadelos, e foi por isso que Ash estava tendo um. Enquanto conversavam, Tônio olhava para o chão e começava a ter ideias sobre a força que vinha do espaço. De repente, ele disse que precisava ver mais dados e decidiu sair da sala. Ao sair, Tônio disse que isso já havia acontecido no passado e dirigiu-se ao seu laboratório. Chegando lá, verificou o diário de Godin e descobriu que Alicia, a avó de Alice, havia conhecido Darkrai pela primeira vez no jardim quando ainda era criança. Em um certo momento, Alice encontrou Darkrai e outros Pokémons machucados e cuidou deles, incluindo Darkrai, que aprendeu a viver no jardim com os outros Pokémons. Enquanto isso, Alice decidiu mostrar a Ash ao grupo o interior das Torres do Espaço-Tempo, onde seria realizada a competição de Pokémon.
explicou que Godin, bisavô de Tônio, foi quem construiu a torre e que seu laboratório ficava logo abaixo. Ao chegarem lá, encontraram Tônio caído no chão, mas descobriram que ele estava apenas dormindo. Tônio acordou e explicou que descobriu uma referência para os pesadelos no diário de Godin, e que tentou dormir para tentar ter um pesadelo. De repente, alguns pokémons encontraram alguns discos de música que a torre usava para tocar músicas. Dan sugeriu ouvir os discos, e Tônio explicou que eles teriam que ir para o topo da torre para ouvir as músicas. No topo da torre, Alice explicou que as torres foram criadas para serem um farol de esperança para a felicidade dos pokémons e dos humanos. Após conversarem, colocaram os discos para tocar uma música. Depois disso, Ash e o grupo retornaram à cidade e encontraram novamente os treinadores de pokémons, que os desafiaram para uma batalha. Durante a batalha, o céu se iluminou como se o espaço estivesse se rompido. Quando tudo voltou ao normal, Darkrai apareceu junto com Alberto e a equipe Rocket. Alberto convoca Link para batalhar, mas Darkrai acaba sendo muito forte e o derrota com facilidade. Darkrai aproveita e lança seu poder em vários pokémons, fazendo-os dormir e ter pesadelos. Ash e Pikachu perseguem Darkrai, mas quando Pikachu usa o choque do trovão, Darkrai se esconde nas sombras. Ash segue Darkrai em um beco e Pikachu ataca as sombras de Darkrai com o choque do trovão para fazê-lo aparecer. De repente Darkrai usa um poder em que cria vários clones de si mesmo, o que acaba confundindo Pikachu. Alberto aparece novamente com Link e ataca Darkrai, mas Darkrai contra-ataca e faz Link dormir. Darkrai consegue escapar e de repente Alberto acaba se transformando no Link. Mais tarde todos levam os pokémons inconscientes de volta ao centro Pokémon. Nesse momento diversos fantasmas dos pokémons que estão dormindo aparecem, pois todos eles foram afetados pelo poder de Darkrai. Tony explica que o mundo real está se fundindo com o mundo dos sonhos, onde os pokémons estão sonhando que estão sendo perseguidos por algo. Tony também explica que Alberto se transformou no Link, pois o próprio Link está sonhando que se transformou no Alberto. Mais tarde ambos treinadores pokémons informam que não podem sair, pois uma misteriosa névoa acaba cercando a cidade inteira. Um dos treinadores convoca o Pokémon Honchkrow e usa um poder para tentar remover a névoa, mas nada acontece. Ash tenta correr para dentro da névoa, mas acaba sendo teletransportado de volta. Alberto fala que Darkrai está causando toda essa confusão e convoca todos os treinadores e Pokémons para derrotar Darkrai. Quando Ash e os outros estão prestes a se juntar a eles, Alice os impede e afirma que Darkrai pode não ser o responsável. Tony começa a contar a eles uma história de quando eram crianças. Tony e Alice estavam brincando num jardim quando de repente, Alice acabou caindo de penhasco, mas Darkrai a salvou. Por causa disso, Tony acredita que Darkrai não é maligno. Alberto e os outros treinadores conseguem cercar Darkrai. Darkrai consegue suportar todos os ataques e usa seu poder para contra-atacar. Enquanto isso, Tony examina as imagens de algumas gravações e percebe que tudo começou quando o céu se iluminou mais cedo na cidade. Ao inspecionar mais de perto as imagens, ele viu o Pokémon lendário Palkia em um espaço fechado. Invisível para todos, exceto para Darkrai. Tony descobre que Darkrai estava tentando se livrar de Palkia, temendo que sua batalha com o lendário de alga causasse vítimas na cidade. Nisso, Tony, Ash e os outros vão para a cidade, e veem Darkrai confrontando Palkia, que estava invisível. Darkrai usa seu poder e isso acaba tirando a invisibilidade de Palkia. De repente, todos os outros pokémons que estavam dormindo acordam. Até mesmo o Pokémon Lick acorda, e isso faz com que Alberto volte a seu estado normal. Imediatamente outra dimensão é revelada no céu, e Tony explica que a cidade está flutuando em outra dimensão. Embora Darkrai seja mais fraco que o lendário Palkia, ele continua atacando. Palkia contra-ataca Darkrai, e nesse momento Dialga aparece e ataca Palkia. Tony suspeita que Dialga e Palkia estavam batalhando entre as dimensões, e quando Palkia ficou ferido em sua última batalha, ele fugiu e selou a cidade em outra dimensão para se esconder de Dialga. Vendo dois pokémons lendários lutando diante de seus olhos, Tony suspeita que Godin deve ter previsto isso acontecendo, pois estava escrito em seu diário. Enquanto ambos os pokémons usam seus ataques finais, a cidade ao redor deles é destruída. Alice pede para que eles parem de lutar, e os dois avançam nela, mas Darkrai aparece e a salva mandando os pokémons para longe. Darkrai fica no meio da batalha e usa seu poder para mandá-los embora para outra dimensão. No entanto, os lendários se defendem e usam seus ataques contra Darkrai. Ele é mandado para longe e fica muito ferido. Enquanto isso, os lendários continuam se enfrentando no meio da cidade.
Alice e os outros vão atrás de Darkrai e encontram caído em uma floresta. Eles se desculpam por não saber que Darkrai estava tentando proteger a cidade, e nisso, Darkrai usa seu poder para desaparecer. Enquanto isso, a luta entre os lendários continua, e toda a cidade começa a se desintegrar. Tony fala que se a luta não for impedida, toda a cidade irá desaparecer para outra dimensão. Tony lembra das palavras que leu no diário de God, que falava sobre deixar oração para o futuro. Nesse momento Alice reconhece que oração se refere ao nome da música que seu avô lhe ensinou para tocar na flauta de folha. Tony explica que God previu em seus sonhos que o encontro dos Pokémons lendários iria acontecer, e ele deixou para eles os discos sonoros capazes de produzir a música oração. Eles vão para a Torre do Espaço-Tempo, mas acabam vendo centenas de discos e ficam confusos em qual disco é a música oração. Alice percebe que o símbolo na parte de trás da foto de sua avó era uma pista para encontrar a música. Ao ver a foto, Alice consegue encontrar o disco que produz a música, e eles vão para o topo da torre para tocá-la. Eles tentam subir a torre usando um balão, mas nesse momento o ataque perdido de Dialga os atinge. Por causa do ataque, Ash e Dawn saem do balão, ficando somente Alice e Tony no balão. Outro ataque perdido acaba indo em direção ao balão, mas Darkrai aparece e impede o ataque de atingir Alice e Tony. No entanto, devido à força do ataque, Alice e Tony acabam sendo jogados para longe. Alice consegue pousar na ponte com a ajuda de Tony. Nesse momento, Brock encontra Darkrai na água e ele o salva. Darkrai lentamente se lembra de quando conheceu a avó de Alice e de como o jardim se tornou seu lar. Enquanto Palk e Dialga se preparam para mais um ataque final, Darkrai se coloca entre eles e usa seu poder para tentar impedir a colisão dos dois lendários. Ash e Dawn sobem a longa escadaria da torre, mas partes dela começam a desaparecer. Dawn tem a ideia de convocar os Pokémons, Biniri e Buizel para usarem os poderes de jato d'água e raio de gelo e impedir que a torre se dissipe. Darkrai não consegue segurar os Pokémons lendários por muito tempo, e eles o atacam. Darkrai sofre impacto de ambos os ataques, e se desintegra da existência. Ash e Dawn conseguem chegar ao topo, mas quando tentam tocar o disco, a torre fica sem energia, e as peças começam a se desintegrar. Dawn convoca o Pokémon Patirizo para usar uma descarga de energia enquanto Pikachu usa seu choque de trovão. A torre volta a funcionar e eles tocam a canção Oração na Torre. Os Pokémons lendários cessam os ataques, e a torre se transforma em uma espécie de anjo gigante. Dialga acaba indo embora para sua própria dimensão, e Palkia usa todo o seu poder para fazer a cidade voltar ao que era antes. Na cena final, Ash e os outros lamentam a perda de Darkrai e agradecem por ele ter lutado pela cidade. Enquanto lamentam tristemente, Pikachu percebe uma presença e Ash e os outros observam as sombras de Darkrai pairando sobre o horizonte e descobrem que o Pokémon está vivo e continua protegendo a cidade de Alamo. Após isso, o filme acaba. Se você gostou desse vídeo, não esqueça de se inscrever no canal, clicar no botão gostei e aproveitar para ver os outros resumos incríveis que estão aparecendo para você. Eu vou ficando por aqui e nos vemos no próximo vídeo.